Olá galera da terceira série, agora eu vou comentar sobre o exercício de fixação e proposto do capítulo 7. Exercício propostos até o número 13. Na questão número 1 do exercício de fixação, a resposta correta é a letra E. As unidades da federação com maior eficácia migratória são São Paulo, Goiás e Santa Catarina. Isso principalmente devido ao processo de industrialização e até mesmo o processo de crescimento agropecuário. Na questão número 2, a opção correta, onde ele é melhores condições de vida. Geralmente esses fluxos migratórios vão nessa direção, justamente buscando nesse patamar aí, principalmente as pessoas vindo do Haiti, onde passaram por um grave e sério problema. Na questão número 3, a opção correta é movimento pendular, que é aquilo que fala que é o fluxo de pessoas que se desloca de um local para o outro, isso no decorrer do dia, para estudar, trabalhar. Na questão número 4, vem o mapa falando de migrações aí. E quer saber a única que apresenta a principal causa de fluxo migratório correta aí. Então a opção correta é a letra E, o mapa do Brasil da imagem 5, que corresponde à migração de retorno, também chamado de, ao invés de ser êxodo rural, como êxodo urbano. Na questão 5, a opção correta é a letra C, forçada, que muitos determinam devido a fenômenos da natureza, são forçados a saírem e a migrarem dessa forma aí. Então agora a gente vai para a página 144 falar sobre os exercícios propostos. Na questão número 1 do exercício proposto, vem falando sobre refugiados. E em relação a esses dois textos, vem falando sobre um posicionamento governamental. E a opção correta é a letra E, fortalecimento das práticas de discriminação. Na questão 2, vem falando sobre fazendeiros que trabalham, precisam de auxílio e tudo mais, e algumas cidades procuram novos postos de trabalho ou nova mão de obra para poder fazer com que o campo volte a produzir de forma corretamente. Então, a opção correta é a letra C, definindo uma política de subsídio governamental para o fomento da imigração. Isso quer dizer o quê? Ele tem que estimular, principalmente, para que venha, às vezes, em alguns lugares, mão de obra mais barata para poder funcionar, principalmente a parte agrícola. Na questão número 3, a opção correta é a letra C, lei de redução e abolição da escravatura, com incentivo à vinda de imigrantes para o campo, para compor a mão de obra nas fazendas cafeeiras, principalmente para o campo. Então esse processo iniciou-se muito, principalmente no início do século passado, principalmente com a chegada de vários imigrantes, entre eles italianos, espanhóis, alemães, japoneses, principalmente italianos e japoneses que foram trabalhar no campo. Na questão número 4, é o trecho de uma música que a letra ela vem retratando sobre um deslocamento chamado de migração forçada, que é como aquela que força as pessoas a saírem do lugar sem, às vezes, devida necessidade. Na questão 5, foi celebrado em 2018, falando aos 110 anos da imigração japonesa para o Brasil. E vem pedindo para a gente corrigir a afirmativa. Então, todas as opções dos 3 parágrafos são corretas. Então a opção correta é a letra E. Pedindo para a gente comparar 2 imagens da Síria em março e dezembro. E pedindo uma explicação da mudança do padrão na distribuição espacial da população. Essa distribuição espacial está relacionada principalmente à imigração, que consequentemente, na cidade que está em destaque aí, Alepo, vem sofrendo severos ataques e guerras entre principalmente xiitas e sunitas.
Na questão 7, tem uma tabela mostrando os refugiados pelo mundo e pedindo para a gente destacar, afirmar sobre os refugiados no mundo. A opção correta é a letra E, que são majoritariamente provenientes do Oriente Médio, África e Ásia, e deslocam-se forçadamente devido a algumas guerras em grande parte de países ou regiões fronteiriças, tanto guerra quanto a fome e a miséria, ou conflitos até mesmo étnicos religiosos. Na questão 8, a opção correta que a gente pede para analisar o gráfico a seguir, sobre a solicitação de refugiados, a tendência só vem aumentar em relação ao ano de 2010 até o ano de 2015. A solicitação de refugiados no território brasileiro pode ser explicado pelos conflitos armados no Oriente Médio, destacando a Guerra Civil da Síria, como eu falei anteriormente, e por manifestações populares contrárias ao regime ditatorial de Bashar al-Assad. Então a opção correta é a letra E. De acordo com o número 9, vem pedindo, falando, de acordo com as Nações Unidas, falando dos refugiados e conflitos armados, pedindo para a gente destacar 3 países. Então a gente vai ter a Grécia, a Macedônia e Mianmar. Na questão número 10, vem um acontecimento, uma reportagem, descrevendo o acontecimento de deslocamento geográfico da população. E vem querendo saber o questionamento disso. E a opção correta é a letra C, por uma mobilidade que indica o deslocamento compulsório cada vez maior de pessoas em função de conflitos políticos. Como várias pessoas vêm tentando chegar à Europa, principalmente pela Mar Mediterrânea. Na questão 11, também vem falando de refugiados do Oriente Médio e da África para poder chegar à Europa. E vem 3 parágrafos para a gente poder analisar aí. Somente os parágrafos 1 e 2 são corretos. O 3 está errado porque a política do apartheid não teve influência na Nigéria, e sim na África do Sul. Na questão 12, vem falando sobre fluxos migratórios no Brasil. E o que vem estimulando esses fluxos migratórios no Brasil? O que vem cada vez mais estimulando isso são a opção E, que é o desenvolvimento do sistema de transporte, de energia e de comunicação. Na questão 13, vem mostrando uma imagem, uma foto da Noruega, onde vem falando que se pode morar perto do trabalho e se refugiar, e sem sair da mesma casa. Essa proposta vem dizendo que o espaço urbano pode reduzir a intensidade do seguinte processo, que é o movimento da pessoa ir e vir. Ir para o trabalho ou ir para a escola e vir, ou seja, às vezes a pessoa sair da zona oeste do Rio para o centro da cidade. Esse movimento é chamado de pendular, que é a opção B da questão aí. Então galera, a gente encerra por aqui. Um abraço, fica com Deus.